Pessoal, então a gente vai começar agora a parte da pintura, desde o primer até a finalização com verniz, certo? A gente vai fazer eu vou apresentar agora quais são os materiais que a gente vai utilizar até a finalização. Então, o primeiro material que a gente vai utilizar, eu vou falar dos EPIs. Uma luva, né, para você não sujar a sua mão. Você pode utilizar aquela luva de borracha, aquela branca, ou a de látex, que você compra em farmácia e tudo. Eu prefiro usar a de látex porque, como geralmente eu vou pintar peça pequena e tudo, eu acabo pintando a mão junto. E ela vai pegar quase toda a tinta. Então por isso que eu prefiro usar essas aqui, que depois eu jogo fora. Óculos, muito importante, para você proteger os seus olhos. Segurança em primeiro lugar, como eu sempre falei nos outros vídeos. Máscara ou respirador, eu utilizei esse daqui da 3M. É um ótimo respirador, ele tem um valor um pouco mais caro, mas ela compensa cada centavo. Esses filtros dela, esse cartucho para vapor orgânico, que a gente vai utilizar para pintura. Ele tem também um filtrozinho para poeira, certo? Para pintura a gente vai usar, essa aqui é a minha pistolinha HVLP, que significa alto volume, baixa pressão. A qualidade de pintura dela é excelente. E também ela é uma pistola profissional também, né? Não é tão cara, custa em média dos 200 e poucos reais, mas pela qualidade vale a pena. Eu recomendo utilizar recipiente por gravidade, que ele vai deixar menos falhada a tinta, e ele vai ficar numa pressão mais constante por causa da gravidade, ao invés do copo. Quando ele fica aqui embaixo é por sucção, então o ar ele vai para o copo primeiro para puxar a tinta, às vezes ele pode falhar. Minha caneta de aerógrafo, isso aqui da Sadima, ela tem um bico de 0,3 milímetros. Eu fiz aqui a adaptação para usar ela no compressor. Eu consegui ter uma quantidade maior de ar para ficar mais constante. O que a gente vai utilizar? Primeiramente a gente vai utilizar aqui o que eu sempre falo, primer PU ou poliuretano. É um primer automotivo. Qual a principal qualidade desse primer? Ele é o seguinte, o poliuretano, depois que ele seca, ele faz uma pequena camada. Ela incha alguns milímetros, certo? Então ele vai preencher algumas coisas, principalmente ranhuras da impressão. Dependendo da qualidade da impressão, com uma passada só que você der com esse primer, ele já vai, se lixar, ele vai ficar lisinho, não vai precisar de mais de nada. Enquanto os outros primers, como Universal, só vai precisar de 2, 3 vezes. Ele, por ser de poliuretano, ele precisa de um catalisador. O catalisador dele é esse daqui, ó. O endurecedor 8110, que é o catalisador. Ele com a mistura com esse caboclo aqui, é diluído no thinner específico para ele, que vai fazer ela se solidificar. É igual a tinta de poliuretano. Poliuretano sempre vai precisar de um catalisador. Ele não é igual aos outros, que é só você passar. Aqui o thinner, ele vai pedir para você fazer a diluição dele com o thinner. Você tem que ficar atento, principalmente sempre leia as instruções aqui no rótulo. Vou pegar aqui o rótulo. Esse aqui, ó, primer poliuretano 8200 cinza, certo? Aqui, quando você for dar uma olhada deixa a câmera pegar um foco aqui. E ele vai pedir para você diluir 8 partes do primer para uma parte do endurecedor e diluir em 20 a 30% do thinner 454. Mas aí você me pergunta, Eduardo, eu posso usar? Eu só tenho aquele thinner universal, que fala que eu chamo de thinner de limpeza. Eu posso usar ele? Cara, poder você pode, mas ele pode prejudicar no acabamento final da tinta. No primer, na questão da secagem, né? Ele pode até rachar. Então sempre você vai usar o específico. Olha, tudo para poliéster ou poliuretano é um pouco mais caro. Por exemplo, essa latinha aqui,
você vai comprar por uns 26, 27, 30 reais, dependendo do local onde é que você tá. Em São Paulo tudo é mais barato, aqui em Brasília é tudo caro pra cacete. Então, mas ele vai ser específico, você vai ter que usar ele para diluir a tinta, caso seja necessário, ou outras coisas. Então sempre tenha em mente de usar o específico para você não prejudicar a qualidade. Eu esqueci de falar. Esse bicho aqui, o poliuretano ele é um pouquinho mais caro, então compra uma lata dessa por 30, 35 reais aqui. Enquanto o Prime Universal você vai comprar por 21 reais. O Prime Universal não precisa catalisar ele, mas é o seguinte, ele não pega muito bem com quanto você vai usar tinta automotiva, poliuretano ou poliéster. A tinta, peguei uma aqui de exemplo que eu vou usar. Essa daqui é a tinta base poliéster, prata lunar, metálica. Geralmente, tinta poliéster, ela não é... Você não acha ela já pronta, tirando as bases, com prata lunar, alguns pretos, vermelhos e todos. Geralmente, todos eles são... Você pede para fazer ele na cor que você quer. Você dá uma olhada no catálogo e você pede para o cara fazer do jeito que você quer. Ele vai ter um catálogo lá de cores, você vai escolher, tudo ele vai ser vários pigmentos diferentes para fazer a mistura. Esse daqui, como é uma base, eu uso ele sempre para deixar a tinta mais clara ou algumas coisas que eu vou usar de prata. Até um efeito legal. Se você deixar as ranhuras você deixar algumas ranhuras, depois você passa o primer, dá a impressão em você passar ele fica muito parecido metal mesmo, quando você dá aquela escovada no metal. Por isso que eu achei muito legal essa tinta aqui. Você não precisa ficar preocupado com tinta poliéster, que é a que eu mais uso, automotiva. Ela já vem certinha, diluída, ou é só você pegar e colocar na pistola. Seja no aerógrafo ou seja na pistola. Certo? Aqui tem umas informações aqui dele também, né? Mas você pode ficar despreocupado que essa tinta aqui base, ela já vem pronta. Caso você queira fazer algo mais fino, você pode diluir ela com nosso amigo no Thinner 454, porque aqui dentro já tem esse thinner, ele já está diluído, então se você misturar com algum outro thinner pode gerar uma cagada. Informações sobre demãos, né? Que ela tá meio apagada, mas enfim, ela é o seguinte, você vai passar, geralmente é bom você passar de 2 a 3 demãos de tinta. Certo? Que ela vai cobrir as falhas de outro e deixar mais grossa a tinta também, né? Esperar de 5 a 10 minutos para você passar uma mão para outra. Certo? Depois que você fez tudo, pintou, passou o primer, lixou, pintou, o que você tem que fazer? A tinta poliéster é o seguinte, e um pouco da tinta poliuretano, ela é um pouco frágil, certo? Então se você utilizar ela e não passar o verniz, até às vezes você arranhando ela vai soltar, dependendo da superfície. Então você vai ter que usar o verniz indicado. Esse daqui é o verniz poliéster. Certo? Na verdade aqui ele está falando que ele é poliéster, mas na verdade esse verniz aqui é poliuretano, ele não é poliéster. O poliuretano ele é vermelho aqui. Não, desculpa, o contrário. Essa lata aqui é porque é a lata que eles usam para mistura. Essa lata é do poliéster, mas na verdade o que tem aqui dentro é o do verniz poliuretano. Beleza? Ele também é a mesma coisa. Poliuretano precisa de endurecedor. Dependendo da utilização, se você for utilizar ele em estufa, por causa da temperatura, você tem que utilizar outro. Você não tem que utilizar esse aqui. Esse daqui é para secagem ao ar livre. Qual é o tempo de secagem desse verniz? Que ele já fala também, ó, 5 partes do verniz para uma parte desse nosso amigo aqui, desse endurecedor. Certo? O tempo de secagem dele, ele vai estar aqui no verniz, calma aí. Olha que vai falar, aplicação. Passar 2 a 3 demãos, né? Sempre ele vai falar isso. Passar de 2 a 3.
o tempo de intervalo de uma para outra. Ó, secagem, ar livre, 5 horas, final 24 horas. Se for em estufa, só em 30 minutos está seco. Mas aqui ele fala, você vai ter que ter um endurecedor específico para ele. Recomendado, depois que você fizer a pintura, você for finalizar, você terminou, colocou a última pintura, espera uns 10 minutos e você já passa o verniz. Fica bem melhor do que você esperar. Você esperar ele secar, pode ser que ele não fique com aquela mesma qualidade que ele poderia ficar se você passar com ele um pouco fresco, né? Certo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar o verniz. Verniz não, desculpa. O primer pra gente passar. Como eu já falei, ó, eu lixei toda aquela... Na outra parte do vídeo, né? Eu lixei tudo, que já pra gente passar o primer. Eu vou passar 2 camadas. Mas você pode... Depois que eu passar a primeira, você vai ver que geralmente com uma já resolve. Então, a gente chega nessa parte. Como é que eu vou fazer a preparação dela? Geralmente você pode comprar junto esses copinhos aqui, que é o chamado copo de catálise. E ele já tem as especificações aqui. Vamos ver se ele vai pegar o foco aqui. Ele já tem as especificações de cada coisa. O que você vai fazer? Como você vai diluir, certo? Vamos achar aqui o nosso primer PU. Primer PU. Ele não vai pedir que você coloque certa quantidade de partes do catalisador e do thinner. Então o que você vai fazer? Aqui ele já te lembra aqui, ó, 8 para 1. Então o que você vai fazer? Se você for fazer uma medida, você vai colocar o seu primer até aqui no 1. Certo? Depois você vai despejar o seu endurecedor ou catalisador até ele ficar nesse outro nível aqui. Diluição 20%, que é o básico. Quando você jogar ele vai ter que bater aqui. Você pode, por exemplo, se eu for passar no aerógrafo, você pode deixar ela um pouquinho mais fina. A tinta, o primer, ele não passa no aerógrafo, certo? Por exemplo, se for fazer uma quantidade maior, 2, aí você vai aqui, 2, com o catalisador ele vai aqui, com um thinner ele vai aqui. Beleza? Ah, já estava me esquecendo de mostrar. Esse aqui é meu compressor, certo? Compressor de barril. Ele vai garantir uma pressão mais uniforme, né? Porque o motor ele vai colocando a pressão toda no barril enquanto você vai utilizando o ar dele. Então, ou seja, quando ele baixa no nível, ele liga para ele igualar essa mesma pressão e quantidade de ar dentro do barril, para você não ficar na mão. Então vamos lá fazer a mistura. Como eu já faço há um certo tempo, então eu não vou precisar do copo de catálise, eu segui a instrução dele. Certo? Esse daqui ele é novinho, né? Vamos abrir aqui. Certo? Ele sempre vai estar mais líquido aqui, enquanto a parte grossa vai estar aqui dentro. Então sempre o que você tem que fazer? Pega alguma coisa e vai mexer ele, para ele diluir por igual. Senão você vai pegar uma parte muito líquida embaixo, enquanto o principal componente do primer está lá embaixo seco e duro. Algumas mexidas, né? Nunca mais vai ser viscosidade, tá bom? Vou pegar aqui no copinho, né? Certo? Sempre vai fazer um pouquinho de bagunça, né? Certo? Eu joguei ele aqui, vou abrir o endurecedor. Ele sempre vem um lacrezinho aqui, você só pegar, puxar ele e arrancou o lacre. Jogar um pouco.
uma mexida. Depois eu vou colocar o diluente. Certo? Ele fica rapidinho no ponto. Vamos lá limpar a bagunça. Vamos lá. Preparar a pistola. Eu utilizo engaste rápido. Sempre você dá um teste de pintura. Certo? Vou passar ele aqui. Já deu para dar uma olhada como é que ficou? Isso aqui foi só com uma camada. E o que a gente vai fazer? Daqui a 10 minutos eu volto para fazer uma segunda camada. Certo? Depois dessa camada a gente vai fazer... vai lixar ele. Perdão. Depois da segunda camada de 5 a 10 minutos a gente vai esperar
ele curar, para depois a gente fazer uma segunda camada e lixar, beleza? Passou 10 minutos, já tá seca ao toque. Dá pra ver que ela tá tipo emborrachada. Aí quando você lixar ela vai ficar bem lisinho. Vamos passar para a segunda camada. Prontinho, agora é só esperar ele secar, né? Assim quando ele secar, a gente vai dar aquela lixada nele com a lixa 400 ou a lixa d'água, só para ficar lisinho mesmo, para você passar a pintura. Pronto, já tá seco, certo? Deixei passar um dia. Tá aqui como dá pra ver, ó. Só ela desse jeito já tá praticamente liso. E já tá preparado para pegar qualquer tinta que você jogar aqui em cima. Já vai pegar, principalmente se for poliéster poliuretano, que é o primer indicado para eles, que eu usei. Como eu falei logo no início do vídeo, vamos usar essa lixa aqui, ó, 400. Lixa da Norton 400 feita massa automotiva. Você pode usar lixa d'água também. Vai ser bem mais tranquilo, certo? Com a lixa d'água do que com essa. Só que como eu geralmente eu não tenho tanto tempo, né? Então eu já lixo e depois já pinto. Então eu prefiro usar essa daqui do que ter que esperar ela secar. Mas é a mesma coisa. Vai dar o mesmo acabamento. Aqui pegar um pedacinho, né? Não precisa ser um pedaço muito grande. Ó. Deixar aqui bem tranquilo.
Aqui eu tô um pouco sem apoio porque eu tô em pé, né? Daqui a pouco eu vou sentar porque eu vou fazer o restante dela. Esses detalhezinhos aqui. Como na lixa reta não vai dar. E você pode tanto lixar na mão, ou você fazer uma pequena armaçãozinha se você não tiver aquele bastão para lixa. Que é o que? Você prende a sua lixa no pedaço de sandália havaiana, pedaço de borracha. Aí você vai ter uma pressão uniforme do que você ter que lixar na mão. Que lixar na mão, se você fizer mais pressão com um dedo, então um local onde é que está aquele dedo, ele vai passar mais forte do que o outro. E aqui, passando essa parte aqui. Ó, lisinho. Ó aqui, ó, lisinho. Essas partes aqui com curva, o que você tem que fazer? Você tem que apoiar mais ele, geralmente usa a unha. Então a unha onde é que vai certinho, onde é que tá. E você não precisa se preocupar muito com essas curvinhas, quanto o que você vai pintar tem dano de combate, igual essa daqui. Essa aqui, querendo ou não, vai ter que dar umas arranhadas nela. Se você fosse pintar ela de prata, vai ficar parecendo metal mesmo, aí seria legal você, em vez de passar essa daqui, passar um pouquinho mais grossa, como a 320. Porque ele vai ficar uns micro arranhados, aqui ele não vai pegar. Ele vai ficar uns micro arranhados que quando você passar a tinta, ele vai ficar o prata ele vai ficar parecendo metal escovado. Certo? Eu vou sentar agora para apoiar, né? Vou lixar ela aqui toda e já vou passar para a parte já da pintura. Olha, tinha esquecido de falar. Vamos pegar ela aqui de exemplo. Como você dá para ver, essa arma aqui ela tem muita superfície reta. Então você pode acelerar o processo se você tiver um maquinário para você lixar. Como eu falei antes, em alguns outros vídeos, né? Eu utilizo também lixadeira orbital. Eu tenho a rotorbital, que é essa daqui, certo? Lixadeira da Bosch, ótima marca, muito durável. E o bom é que ela tem filtro, ou seja, isso aqui ele vai rodando e tremendo. E aqui ele tem um sugador nesses buracos, ele vai passar pro filtro que tem aqui. Então ele não vai fazer muita sujeira. Existe outra também que é a orbital. Ela tem a mesma função daquela rotorbital, mas ela tem uma diferença. O que ela vai fazer? Ela vai só tremer. Isso aqui ele vai ficar tremendo com a lixa, você vai encaixar a lixa aqui. Ela vai ficar tremendo e vai lixando. Enquanto a outra ela treme e roda. Então, pessoalmente eu acho superior à outra. Essa Makita também é uma ótima marca, ela é mais baixo custo, mas ela é uma ótima marca. Também tem a mesma coisa, ela vai sugar. Então certas coisas, principalmente se você for utilizar na superfície reta, ele não vai fazer sujeira, porque ele vai puxar tudo. Então vamos fazer o teste. Essa parte aqui, ó, eu lixei na mão, tá bem lisinha. Vamos fazer essa outra parte, ainda tá um pouco áspera aqui, eu vou fazer na rotorbital. Certo? É bem rápido, ó. Nela eu estou usando uma lixa 400 também. Você não precisa fazer força nela, é só você colocar em cima que ela vai lixando. Não precisa fazer nenhum tipo de força. Olha aqui, lisinho também, não tá com nenhuma estria da impressão. Aqui, aquela lixa que eu usei tá um pouco mais gasta, então tem que ficar um tempinho mais lixando. Que foi aqui, né? Porque aquela é mais antiga, porque a minha lixa nova acabou. Então eu peguei ela só para ilustrar mesmo, mas dá para ficar liso perfeitamente e muito rápido com ela. Você só tem que tomar cuidado quando for utilizar num grão muito alto a lixa, que ele pode começar a comer.
Se você pressionar ela muito, deixar muito tempo ela rodando, ela vai começar a esquentar e pode derreter. Certo? Fazer mais uma parte aqui, ó. Lisinho também. Pessoal, depois que a gente lixou ela aqui toda, vamos passar para a tinta. Certo? Eu vou usar uma tinta chamada Cinza Ubatuba 2. Certo? É uma tinta automotiva. Aqui eu já deixo separado para usar um vidro pequeno, para não precisar ficar tirando toda hora do vidro grande para não derramar, né? Então, esse Cinza Ubatuba 2, ele parece um grafite, né? Ele é da Ford, calendário de 2002, se eu não me engano, no catálogozinho. Aí eu vou usar ela. A tinta ela já vem pronta diluída. O que a gente vai fazer? Simplesmente você vai colocar na pistola e pintar. Já está bem diluída, tanto no aerógrafo ou pistola, tanto faz. Então vamos começar a fazer. Certo? Passada bem. Não precisa ser perto, senão ele vai... E a passada nessa distância já deu pra ver, ó, como foi a cobertura dela. Tinta metálica. Não chega muito perto com a pistola, porque senão a tinta vai respingar. Isso vai estragar a sua pintura, que você vai ter que lixar, esperar secar e lixar de novo, fazer novamente.
Prontinho. Como vocês conseguem ver, ó. Vou tirar a câmera aqui do tripé. Primeira mão de tinta. Eu poderia deixar só nessa primeira mão de tinta, já tá excelente já, ó, como tá brilhando. Mas eu prefiro sempre passar no mínimo 2 mãos de tinta, porque a tinta fica mais forte. Por exemplo, se eu fosse deixar só essa mão de tinta aqui e fosse... Vou deixar só essa mão de tinta, eu já ia esperar só uns 10 minutos no máximo e já colocar em cima o verniz. Certo, ó. Mas aqui de perto, ó, não dá pra ver nenhuma marca da impressão. Viu? Então, pessoal, eu fiz a segunda mão de tinta. Certo? Não deu pra gravar na hora porque eu tava sem bateria. Mas olha como é que ficou. Qual é a função de você passar mais de uma mão de tinta? Qual é a função? Justamente para cobrir possíveis falhas e deixar a tinta mais forte. Também você escurece mais ela. Certo? Eu fiz aqui, eu repintei meu capacete também, então dá pra ver, né? Um exemplo bem maior. Também foi 2 mãos de tinta, 2 demãos. Aqui, em relação à finalização da arma, alguns locais, como ele já precisa de uma estria, eu teria que fazer ela na massa, por exemplo aqui, ó, na mira, dá pra ver. Eu simplesmente aproveitei a estria da impressão. Então é uma coisa que vai te facilitar muito. Quando você tem que fazer algum detalhe, não fizeram no modelo 3D, mas você pode dar um jeito. Outra parte que vamos fazer é a impressão. Impressão não, foi mal, a pintura. O tambor. Esse tambor aqui da arma, ele é um tipo de dourado mais queimado. Eu vou utilizar esse aqui, essa tinta eu também mandei fazer. Coloquei aqui também num vidro. Para ficar mais fácil para colocar na agulha e derramar menos, certo? É um ouro imperial metálico da GM de 1977, certo? Vamos fazer a pintura dele, fazer a preparação. Uma coisa importante, pinte sempre longe das outras peças, por causa do o ar, quando vai sair, ele pode pegar perto de tudo. Se você conseguir tampar as peças, melhor ainda. Eu vou pintar mais virado para esse lado. Então eu vou colocar aqui. Outra coisa importante. Sempre quando você for trocar de tinta, certo? Você tem que lavar aqui dentro. Você vai lavar com o que? Você vai fazer a limpeza na pistola e no refil com o mesmo material, com o mesmo diluente que você utiliza na sua tinta. Se a sua tinta usa thinner, aquele comum de limpeza, uma tinta acrílica, alguma coisa, você tem que diluir com tinta acrílica. Senão, se diluir com algum outro tipo fazer a limpeza com outro tipo de tinta, outro tipo de thinner, ele vai empelotar, vai ficar umas bolinhas e pode até entupir na hora que você for tirar, porque aqui por fora ele vai tirar, mas lá dentro, quando ele entra e vai em contato com a agulha, deixa eu tirar aqui, ele vai lá dentro em contato com a agulha, ele pode ficar umas crostas de tinta, porque você tirou ele no thinner errado ou no diluente, e ele vai ficar parecendo uma cola lá. Quando secar vai ser inferno pra você tirar lá de dentro, certo?
detalhe porque eu falo para usar uma luva descartável. Quando a peça é pequena, principalmente eu não tenho aquela bancada giratória, e porque eu tenho que segurar a peça porque o ar que sai do compressor é muito forte. Eu uso ele a 50 PSI. Então se eu colocar ele na bancada e rodar, o que vai acontecer? A peça vai voar. Por isso que eu tenho que segurar com a mão, sempre vai pintar. Eu posso utilizar essa luva aqui várias vezes, só que ela vai ficando seca, você vai perdendo sensibilidade. Certo? Então a gente pintou a primeira vez. Depois, quando a gente pintar a segunda vez, a gente vai finalizar com o verniz. Vamos lá, e a limpeza. Pra ver aqui, ó, ele é cheio de resto de tinta. Então o que a gente vai fazer? Tem que jogar, eu vou jogar o diluente aqui. Você dá uma enxaguada nele e você dá umas. Edu, a Bia tá indo embora, quero despedir de você. Eu vou usar aqui o diluente, né? Aquele que eu mostrei no vídeo. Você vai só jogar um pouco aqui. Não precisa ser muito. Vai tampar a pistola. Sempre dou algumas enxaguadas. Eu vou conectar. Um engate rápido. E eu vou aqui na piazinha que eu tenho, colocar aí só. Seguro só para o próprio diluente, ele vai passar pela agulha e vai limpando. Então agora, só tá saindo tinta. Certo? Você vai pegar o diluente e vai jogar ele fora. Já vai estar limpo. Vai estar só o resíduo diluente. Aperta mais um pouco para ele tirar totalmente o líquido que está na agulha. Pronto. É bom você, de vez em quando, você fazer uma manutenção nela, que é você desmontar tudo, você vai pegar a estopa, vai limpar tudo. Isso aqui você pode deixar, eu deixo secar ao vento, né? Deixa ela emborcada de cabeça para baixo. Tudo isso aqui vai escorrer, não tem mais nada de tinta. Aqui é só tinta, diluente. Ele não vai interferir na pintura, mas se você quiser fazer a manutenção geral, pegar a própria estopa e dando uma limpada, não tem problema nenhum, é até melhor. Vamos lá, depois que a tinta secou, eu vou ter que pintar esse detalhe aqui, essa bola aqui na frente e a do outro lado. O que eu vou ter que fazer para quando eu for pintar aqui, eu não pintar o que está ao redor? Eu vou usar o aerógrafo, né? Caneta do aerógrafo. Se você tiver um bom controle na mão, você consegue pintar aqui tranquilo que você não vai borrar o outro. Como eu não tenho tanto controle, eu uso mascaramento. Você pode usar tanto fita, jornal, o que seja. Esse daqui que eu usei, ó, eu coloquei vaselina. Pode utilizar qualquer coisa que seja líquida e um pouco pastosa, porque depois, enquanto ela pegar a tinta, aí você vai limpar ela. Ela vai sair. Então eu passei tudo aqui. Agora vamos fazer aqui a pintura. Eu estou usando outra tinta automotiva, um verde, né? Essa eu estou usando verde Hugo. Essa aqui é perolada, ela não é metalizada. Ela você também consegue fazer em qualquer casa de pintura. Fazer o teste, né? Tá saindo. E devagarinho.
outro lado. Certo? Prontinho. Como vai ser bem... A tinta vai ser bem leve, eu não preciso fazer duas. Queria deixar esse verde aqui falhado. E o que eu vou fazer agora para tirar isso aqui? Vou pegar uma estopa. Vou pegar uma aqui. Lá ela aí. Vou tirar aqui. Em volta. Vou tirar toda a vaselina. Lembrando que logo depois eu vou passar o verniz. Então eu tenho que retirar essa vaselina toda, senão o verniz não vai pegar. Deixa eu pegar um outro aqui. Nessa parte aqui que tá bem, meu dedo aqui não alcança, eu vou tirar essa parte aqui que meu dedo aqui não alcança, eu vou ter que tirar ela no cotonete. Vou pegar aqui, ó. Vou aproveitar e fazer alguns detalhezinhos pretos. Vou pegar minha tinta preta aqui. Para sujar ou fazer algum sombreamento, eu não gosto muito de usar tinta automotiva, eu gosto de usar tinta PVA. O que eu faço? Eu passo no local e dou uma esfregada com a franela, qualquer coisa, que ele vai ficar só um manchado, né? O que eu fazer? Fazer bem de levezinho. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma sujada nele aqui, né? Pegando um pouco em cima. Aí eu vou passar a flanela depois.
Pra ver que tá bem feio mesmo, né? Porque tá borrado. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a franelinha, né? Franelinha não, aqui é uma estopa. E passa assim, ó. Pra retirar. Que ele vai ficar só sujo. Certo? Só para dar um volume. Você pode molhar ele aqui também. Olha. Eu gosto de fazer esse efeito aqui. Sujeira. Tá vendo? Aí vamos dizer, você você passou um pouco a mais, você sujou onde não era para sujar e tudo. Como você usou tinta PVA, que é a base d'água, você pode passar um pouquinho dela molhada, você vai retirar. E também você consegue retirar a própria vaselina que eu coloquei, porque ela é a base d'água. Tá vendo? Pronto, aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar passar mais um tempinho para ela secar. Aí eu vou passar o verniz, os 10 minutos. Isso, agora o que a gente vai fazer? Já que ele já passou um tempinho, agora a gente vai finalizar agora a pintura passando o verniz. O verniz que eu mostrei, base poliéster. A lata tá falando que é poliéster, mas na verdade ele é poliuretano. Porque essa lata aqui é comum que eu mandei fazer. Certo? E ele é bicomponente, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que despejar ele em um recipiente. Deixa eu preparar ele aqui. Dá pra ver? O verniz, ele parece água mesmo. O que eu vou fazer? Vou colocar... Eu pego em algo bem limpo. Dá uma panela de pressão elétrica. Dá nada se eu não tiver nada. E você vai usar ele de acordo com a instrução que está atrás. Que é 4 partes de um de catalisador. Lembrando, o verniz não precisa diluir, só utilizar ele. Certo? Então vamos fazer. Vai fazer o que? Nós estamos esquecendo. Você vai misturar ele, de preferência não faça igual eu que estou usando o dedo. É bem viscoso mesmo. Ele vai sair grudando em tudo que você pensar. Esse verniz.
Vou colocar aqui para ficar melhor. Prontinho, agora é só esperar aquela mesma coisa, esperar 10 minutos, passar o morta-demão, finalizou, não precisa mais fazer nada. E a tinta vai estar protegida. Então, pessoal, depois de toda aquela nossa maratona que eu mostrei, entre lixar, soldar, passar primer, lixar, fazer tudo isso, pintar, esse aqui é o resultado final. A arma Thorn do jogo Destiny, pintura poliéster metálica, certo? Mostrar outros ângulos, certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer coisa, entre em contato comigo, seja pela minha página ou no perfil pessoal. Beleza? Até mais!